Mas, Ronaldão, eu quero sentar um pouquinho, respirar aqui, Senta, porque lá vem. realmente nossas situações são difíceis. Por exemplo, o Corinthians abriu outra vez, numa outra gestão, as portas para a torcida organizada. Conversar com Dorival, jogadores, adentrar as portas, o portão do CT. E agora é jogo contra o Ceará, que tá embalado, melhor na tabela. Mas o Pedro Raul fica tranquilo, hoje ele não joga, né? Então tá tudo Pedro certo. Raul e o outro Pedro Henrique. E o Pedro Henrique também, que é do Corinthians, era, né? Verdade. Os dois estão fora, os nossos atacantes também estão fora. Nossa defesa, o Gustavo Henrique está fora, poderia já seguir o caminho da roça. O Hugo também, o lateral, poderia seguir o caminho da roça também, porque a gente não aguenta mais. E vamos ver o que o Dorival vai fazer com a defesa. Porque a grande preocupação ainda é a defesa. Ah, colocaram ali. Ramalho e Kaká, provavelmente não. Não. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado aí pela Renata Fã, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço daqui a pouquinho entre Ceará e Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão. Corinthians tem uma sequência de 5 jogos, né, sem vencer. Desde agosto de 2014 o Corinthians não passava tanto tempo, né, sem conquistar uma vitória, né? Dorival hoje escalou um time que vai sofrer muita pressão, porque o Corinthians tem muito desfalque. Dorival, se falando em pressão, Dorival tá sofrendo uma pressão enorme, né? Corinthians é um caos dentro e fora de campo, né? É um time aí sem criação, é um time sem construção, é um time sem comando, se falando de administração. Corinthians não sabe quem é o presidente do Corinthians. Recentemente era Augusto Melo, agora é Osmar Stabile. Então o Corinthians passa por um momento muito difícil, né? E isso traz aí a administração problemas gravíssimos para o Corinthians dentro do campo, né? Jogadores ficam com medo de não receber. Corinthians tem adiantado algumas receitas para cumprir seus compromissos. Dorival hoje não terá à disposição Rian, Memphis Depay, Hugo lateral esquerdo, Romero e Gustavo Henrique. Esse ataque do Corinthians, que já é um ataque limitado tecnicamente, fica pior sem o Romero e o Memphis Depay. O Corinthians hoje deve escalar Thales Magno e Hector Hernandes no ataque. Hector Hernandes é um jogador tecnicamente muito fraco. Quem chegou no Corinthians estava jogando até bem, mas depois que reformou o contrato, né, não está jogando nada, é o Thales Magno. Então o Corinthians está tendo muita dificuldade. Dorival, acho que nem o Dorival imaginava que ia ter tanta dificuldade para conseguir colocar o Corinthians nos trilhos. Corinthians precisa de contratar? Precisa urgente. Não tem contratado e acho que não vai contratar até o dia 9 de agosto. Por quê? A data que acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Então o Corinthians é uma baderna, é uma bagunça. Se o Osmar Stabile contratar agora e Augusto Melo voltar ao poder, talvez as contratações não sejam do agrado de Augusto Melo. Caso Augusto Melo não volte e Osmar permaneça no poder e não contrate, o tempo vai passar, porque a janela abriu dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro, ou seja, 54 dias de janela aberta que o Corinthians precisa contratar urgentemente, porque esse time do Corinthians é fraco. E o Corinthians esse ano, que já saiu da Sul-Americana, já saiu da pré-Libertadores, da Copa do Brasil, não demora a sair, porque o próximo adversário é um time muito qualificado, o Palmeiras. Sinceramente, não acredito que o Corinthians passe para o Palmeiras. Porque o Corinthians precisa fazer um jogo tecnicamente perfeito, taticamente perfeito. Até hoje, nesse ano 2025, o Corinthians não fez um jogo
taticamente perfeito e nem tecnicamente perfeito. Porque o Corinthians foi campeão paulista pra cima do Palmeiras, mas é porque o Palmeiras estava numa decadência. Se o Palmeiras tivesse ajustado como está hoje, seria quase impossível o Corinthians conquistar esse título. E se o Corinthians passar o Palmeiras, naquele que passar vai receber 4 milhões e 700. O Corinthians, um time extremamente endividado, precisa muito dinheiro, precisa passar pelo Palmeiras. O primeiro jogo o Corinthians faz na Neoquímica Arena, dia 30 de julho, e o outro jogo é no Allianz Parque, dia 7 de agosto. Então, um jogo difícil. Dorival não tem construído um sistema tático no Corinthians, precisa em poucos dias construir aí um time muito diferente do que tem hoje. Porque hoje o Corinthians jogar contra o Corinthians é uma mãe. É muito fácil. A gente viu contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians jogou na Neoquímica Arena, lotada, pulsando, e o Corinthians não tem uma construção de jogada. O time é fraco. E o Red Bull Bragantino acabou aí vencendo o Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Corinthians é complicado pra sair. É um clube muito endividado. Tá difícil, tá difícil. Falar do Corinthians, a gente fala mais de coisa ruim do que coisa boas. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Ceará hoje, fora de casa? Qual que é a opinião de vocês? Registre seu comentário aqui no vídeo, deixe também o seu like. Gente, mudando de assunto, vamos falar de dinheiro. O Corinthians acabou aí conseguindo uma antecipação com a LFU, né, Liga Forte da União, de 30 milhões de reais de direito de transmissões de TV. Essa grana será usada aí para dar uma respirada, né? Corinthians deve para todo mundo, vai ter que escolher algumas pessoas para pagar, porque não dá para pagar tudo ao mesmo tempo. Tem que ir pagando aquelas contas que tá chegando na frente e depois ir agendando as próximas. Então, Corinthians com esse dinheiro aí, 30 milhões, vai conseguir dar uma respirada, porque assim, tá bem no fundo do poço, tá? Só dá uma levantada, respira e volta pro fundo do poço. Porque o tanto que o Corinthians deve, 30 milhões é muito pouco, mas é um dinheiro que vai ajudar, pelo menos, respirar. Corinthians acertou aí a renovação de contrato com o goleiro Felipe Longo, que agora será o reserva imediato de Hugo Souza. Felipe Longo tem 1,89 m, tem 20 anos, é um goleiro da seleção, né, seleção de base, seleção sub-20. Lembrando que Matheus Donelli, o técnico Dorival Júnior, não quer contar com ele. Então Matheus Donelli será emprestado para ganhar experiência, rodagem. E o Cauê será agora o terceiro goleiro do Corinthians. O Matheus Donelli teve muita oportunidade no Corinthians, mas não aproveitou. Está sem confiança, está desmotivado. A torcida também não confia em Matheus Donelli. Então, um goleiro jovem ainda, o Corinthians vai emprestar para ver se ganha um pouco de rodagem para pegar um pouco mais de experiência. E aí, gente, o que vocês acham? O Corinthians acertou em fazer a renovação de contrato do Felipe Longo? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixar o like. Gente, mudando de assunto, vamos falar aí do contrato de Memphis Depay. A nova diretoria quer refazer o contrato de Memphis Depay, porque eles entendem que é um contrato muito ruim para o Corinthians. Mas a nova diretoria não quer mexer com isso agora, só vai sentar com o Memphis para fazer aí reformular esse contrato do Memphis após o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Lembrando que o Memphis ganha em torno aí de quase 6 milhões de reais por mês, né? É um jogador que tem um dos piores contratos do futebol brasileiro, tá? É pior do que o do Neymar. Sinceramente, o custo-benefício do Memphis é muito ruim pro Corinthians. Eu, na minha modesta opinião, acho que o Corinthians deveria deixar o Memphis sair, porque acho que o Corinthians consegue contratar um jogador que dê mais resultado em campo e ganhe menos, porque o Memphis, com todas as modomias que tem no contrato, o contrato do Memphis é muito ruim. É somente uma diretoria caótica, como tem o Corinthians, para fazer um contrato desse, cara. Dando aí um hotel luxuoso para ele morar, carro blindado, segurança. Só o hotel que o Memphis mora, o Corinthians paga 279 mil reais
por mês. Significa R$ 9.000 por dia. Isso é uma vergonha. Por isso que o clube está nesse buraco, nesse fundo, nesse poço sem fundo. Porque cada diretoria que entra faz um trabalho pior do que a outra e o Corinthians cada dia no fundo do poço. E aí, Fiel, o que vocês acham? A nova diretoria tá certo em querer aí fazer uma reformulação nesse contrato do Memphis ou não? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!